Por que falar de precificação de serviços nos condomínios tem tantas nuances, né? Quais são os pontos que a gente pode realmente conversar? A gente vem falando sobre isso desde a semana passada e sempre nas lives a gente acaba voltando nesse assunto, porque eu percebo que é uma grande dificuldade de todos nós, né? A gente conseguir fechar contratos muitas vezes está relacionado sim à precificação. Não somente à precificação, também relacionado a outros fatores. Vamos conversar hoje na nossa live de segunda-feira. Vamos falar sobre esses assuntos. Vocês sabem que pelo menos 2 vezes na semana a gente vem aqui conversar, trocar experiências de como foi a nossa semana, enfim, e de todas as dificuldades que eu enfrento, que eu ouço dos alunos, dos mentorados, das dificuldades, né, de cada um de nós, advogados, síndicos. Então vamos falar sobre isso hoje. Bom dia! Tá legal o som, né? Semana passada, deixa eu baixar aqui um pouquinho a cadeira. Semana passada foi uma luta na sexta-feira. Deixa eu só desativar aqui os dados. Gente, não conectava de forma alguma o meu áudio. O Instagram estava meio bugado na sexta-feira e a gente conseguiu fazer uma live um pouco mais tarde, mas a gente acabou, né, deixando a live um pouco mais curta. E esse assunto, que é um assunto de precificação, né, de serviço, vamos conversar sobre isso, vamos falar, porque eu acho que tem bastante coisa. A gente com certeza não vai esgotar esse assunto hoje, mas é muito legal a gente indo entender, né, onde é que está o nosso ponto de dificuldade mesmo. Bom dia, gente. Vamos chegando. Deixa eu colocar aqui pra gente um tema fixo para quem for conversando. Eu sempre gosto de deixar esse tema fixo, mas a gente vai conversando de qualquer assunto de condomínio, né? A gente cresce juntos, a gente aprende juntos. Isso é o mais legal de tudo. Mas vou colocar aqui porque a gente já sabe precificação. Vamos de serviços nos condomínios. E aí, deixa eu só escrever aqui, pessoal. A cabeça, né, ela já quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Nos condomínios. Vamos fazer assim. E aí, na verdade, bom dia, pessoal. Me ajudem aí, vamos colocar o dedinho no coração para chamar outros colegas, advogados, síndicos, interessados no assunto de condomínios para conversar com a gente. Vamos lá? E me falem se o som tá bom também. Me confirmem aí se o som tá legal. Certo? Então, gente, na verdade, quando a gente fala de precificação de serviços no condomínio, a gente tem várias nuances. Por quê? A gente está falando, pode estar falando de serviços advocatícios, a gente pode estar falando de consultoria, a gente pode estar falando da implantação de condomínios, da regularização de condomínios, da atualização de normas, até de uma própria consulta jurídica. Da mesma forma, a gente também pode falar de sindicatura profissional, da gestão do condomínio, como precificar esses serviços certos, né? Apesar da gente ter aí, gente, uma gama de oportunidades, né, de serviços no condomínio, vocês sabem disso, que eu trago muito, né, essa visão, que é a visão que eu vivo em pelo menos aí mais de uma década nos condomínios. E eu sempre digo que se eu realmente tivesse, nesses anos todos, pessoal, se eu tivesse restringido a minha atuação no condomínio em apenas uma área ou duas, certamente eu não teria conseguido viver, né, do direito imobiliário e condominial como hoje eu faço, né? Eu não conseguiria realmente empreender. Então, a gente fala muito, quem é meu aluno sabe, quem já está aqui mais tempo sabe também, dessa visão, né, que eu tenho, que é na verdade o que eu vivo, de uma visão de multisserviços. Quando eu falo de empreender nos condomínios, eu falo disso. Como que a gente pode não restringir, né, a nossa advocacia, a nossa atuação em somente uma área? Como que a gente pode ir agregando, né, para a gente desenvolver essa visão 360 graus de condomínio que eu sempre falo. E esse é um grande segredo, né? Eu acho que é o pulo do gato.
do verdadeiro especialista de condomínio é que ele consiga enxergar os condomínios dessa forma, né? Agregando aí uma por uma. Não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas realmente a gente ir agregando valor cada vez mais, somando serviços, né? Só que aquilo que a gente sempre conversa também, não basta a gente saber somente o direito material. Não basta a gente estudar, fazer um monte de curso, um monte de pós-graduação, mesmo que a gente saiba que o nosso contato com o condomínio na faculdade seja pequenininho, né? Às vezes inexistente. Eu, na verdade, nem me lembro de ter... Me lembro, assim, do condomínio geral, né? Lá no Direito Civil 4, 5, sei lá, que a gente vê ali em direitos reais, a gente vê o conceito de condomínio, né? Condomínio voluntário, enfim, condomínio necessário. Mas, assim, adentrar em condomínios edilícios mesmo, eu acho que eu não tive essa formação. Vocês tiveram? E ainda, na pós-graduação, né? Bom dia, gente. Vamos chegando. Deixa eu pegar meu café aqui. Bom dia, Carlos. Bom dia. Vamos começar a semana falando de condomínio, trocando informações. A cada semana vem novos casos, né, gente? A gente tem novos atendimentos e toda vez que, assim, você imagina o privilégio, né, que eu tenho de ouvir as dificuldades de vocês, de continuar fazendo meus atendimentos, né, e de ministrar as aulas e juntar isso tudo e transformar em dicas. Eu acho que esse é o meu grande desafio. Dicas úteis. Então, estava falando para vocês, só enquanto o pessoal chega, vamos entrar nesse assunto de precificação. Enquanto isso, você pode ir mandando a tua dúvida, você pode ir mandando aqui a sua, enfim, se quiser compartilhar com a gente um caso também. Semana passada, pelo menos uns 5, né? A gente teve esse desafio na mentoria de acompanhar a precificação, eu acho que de uns 5, 6. Ontem, no sábado ainda, uma outra colega me mandou mensagem também, porque esse é o momento de oportunidade nos condomínios, né? Por isso, inclusive, que a gente está com a nossa Masterclass, né? Eu realmente só iria fazer em julho, né, essa turma, mas com a pandemia, com essa postergação de janela de oportunidades nos condomínios, por conta também adicionada à pandemia, né? Os condomínios, os síndicos estão aguardando mais para fazer as suas assembleias. Tá chovendo de contatos, né? Quem já tá, né, pessoal? A gente tem que criar oportunidade. Isso não acontece da noite pro dia. Quem dera se fosse mágica. Olá, Eli, tudo bem? Entrou. Finalmente deu tudo certo aqui. Não é um passe de mágicas, né? Eu tava vendo ontem, refletindo sobre isso. Porque no sábado e no domingo eu, na verdade, estava trabalhando, enfim, eu deixei os meus anúncios rodando. E aí tive atendimentos e eu estava falando assim, sabe, quanto eu tive que trabalhar para fazer esse perfil certinho de clientes me encontrar, né? Eu não posso ir atrás do cliente, o nosso código de ética não permite. Mas, sabe aquela questão de ter estratégia para você estar no lugar certo? Você realmente ter a tua comunicação, o teu posicionamento, você criar aos poucos a tua autoridade para você ser encontrado. Quantos de vocês, eu tenho certeza, todos nós temos muito a compartilhar das nossas experiências, né? Com certeza, a nossa história, tudo que a gente vive na nossa vida profissional, das decisões que a gente toma, das nossas histórias, realmente, a gente tem muito a compartilhar. Só que às vezes a gente não tem oportunidade. E para as oportunidades, pessoal, elas surgirem... Bom dia, Hélio. Oi, Ritinha. Cadê o café, Rita? Nunca mais você apareceu aqui, hein? Pra gente realmente ter essas oportunidades, pra gente estar no lugar certo, pra gente conseguir ser encontrado pelos nossos clientes, porque isso cansa o advogado, né? Até os síndicos, os administradores. A gente anda pela rua e vê a quantidade de condomínios que tem na rua. Isso é incontroverso, mas como criar oportunidades? Né? A gente colocou aqui, a gente fixou o tema de precificação, que a gente começou a falar na sexta-feira, e esse tema ele está extremamente interrelacionado a oportunidades, a você
saber fazer propostas, a você saber fazer o atendimento. Porque se você não souber fazer o atendimento, né? Não é souber fazer o atendimento, mas o seu atendimento, ele está extremamente relacionado a você saber fazer a precificação correta ou não. Concordam? Bom dia, Flávio. Bom dia. Então vamos falar sobre isso. Eu vou rever até o ponto que a gente foi na sexta-feira, só pra gente deixar assim uma coerência, uma sequência, porque eu vou falando de um assunto de outro, converso com vocês, enfim. Mas a gente vamos adentrar novamente nesse assunto aí de propostas, de precificação na seara imobiliária e condominial. Topam? Falem pra mim aqui, gente. Esse é um assunto de interesse? Assim, vocês realmente sentem que... porque eu acredito que é assim, né? A oportunidade que a gente acabou de falar, como é difícil gerar oportunidade, como que a gente faz para gerar oportunidade. Eu tenho falado isso para vocês sempre nas nossas lives. Aqui a intenção não é só de compartilhar conteúdo, de falar do que eu faço, não, é de realmente... A minha grande intenção é que gere oportunidade, né, para todos nós, e que a gente consiga ter essa atuação baseada na visão que eu experimento nos últimos mais de uma década de condomínios, é que essa oportunidade é para todos nós. Como gerá-las, certo? Como a gente se transformar nesse especialista de condomínios, que é muito mais do que você dizer que é advogado de condomínio. Vocês percebem que eu nem falo assim, né? O direito condominial é a ponta do iceberg, é o feijão com arroz, sempre falo isso. E vocês vão me ver, é um mantra. É um mantra, mas é muito além do direito condominial, né? Ou seja, como criar oportunidade. Para você criar oportunidade, você tem que trabalhar o seu posicionamento. Isso a gente trabalha muito dentro da mentoria, tá? Expert, o posicionamento, né? Fora isso, como gerar oportunidades. E diante das oportunidades, como realizar o atendimento para poder precificar corretamente. Vamos lá. Bom dia, Bia tá dizendo pra gente. Olha, aqui todo mundo é assim, é Beatriz, é Bia, tá? Então, é o lado paraense de ser. Todo mundo tem apelido, é assim. Flávio, deveras importante. Oi, Reinaldo, tudo bem? Como vai? Quanto tempo? Minha dificuldade está na precificação. Cid, bom dia. Exatamente. Beatriz, eu sei disso. O que a gente falou então? Bora, né, entrar no conteúdo. E vocês vão colocando aqui, tá? As dificuldades que a gente vai conversando e tentando trocar ideia. Essas lives, elas na verdade estão servindo como uma grande mentoria coletiva. Eu adoro. Oi, Tânia, bom dia. O que a gente falou na semana passada, na sexta-feira? O primeiro ponto, eu acho, né, a gente vai entrar no universo de condomínios, é você entender, você ter autoconsciência do seu momento atual, do seu momento profissional, né, porque a gente tem que entender que preço, ele está muito relacionado ao nosso momento profissional, o valor da nossa hora intelectual, né, e isso também, vamos dizer, um serviço que eu preste, por exemplo, que a Tânia preste, ou que a Bia, né, a Beatriz, ela preste, ela pode, por exemplo, a Tânia levar 3 horas, né, para fazer, porque ela já está acostumada num volume maior desses atendimentos, ela já tem noção, né, e outra colega, ela pode de repente levar, poxa, eu vou levar um dia. Então não é somente a quantidade de horas, mas você ter consciência também do seu momento profissional, né? Eu sempre digo assim, ontem mesmo eu estava falando até com a Areza sobre isso, sabe? De como eu faço essa avaliação muito nesse meu momento, né? Eu tenho, por exemplo, a gente está há menos de um ano que eu estou caminhando com vocês, que eu estou ministrando aulas, a gente está indo para a 4ª turma, são mais de 250 alunos em 6 meses, né? Mas assim, o quanto para mim ainda é importante aprender com vocês. E nunca vai deixar de ser importante. Então, por exemplo, eu faço, ela estava meio que puxando minha orelha, né? Porque eu faço uma sessão de mentoria, que às vezes eu marco meia hora, 40 minutos, eu levo 1h30, 2 horas.
E sabe como eu enxergo isso? Eu digo, eu tô tendo oportunidade. Não é simplesmente o dinheiro, não é o valor da minha hora. Simplesmente. Eu tenho a oportunidade de aprender com eles, né? Eu estou aprendendo. E é ouvindo as dificuldades, ouvindo as necessidades. Eu na verdade estou bebendo da fonte de vocês também. Quando eu estou indo, a oportunidade está com vocês. É essa a minha mentalidade. De verdade, quem me conhece sabe. Porque quando o jogo é o jogo do dinheiro, e esse é o assunto de precificação, perde o sentido muitas vezes, certo? Então, dependendo do seu momento profissional, dependendo da quantidade de clientes, eu procuro ter sempre até metas semanais, certo? Então, por exemplo, como eu disse pra vocês ontem eu fiz uns 4 atendimentos no domingo. Tava chovendo aqui em Salvador, eu amo trabalhar, eu trabalho descansando, descanso trabalhando. Então, assim, faço as minhas coisas, eu tenho que ter meu momento, como todos nós precisamos, né? Domingo, enfim, tem que ter um momento, mas passou aquele momento, Andréia, isso é opção minha, não faz sentido pra mim hoje, nesse meu momento profissional, me distrair com outras coisas. Eu me distraio trabalhando, me distraio lendo. né, Carlos? Eu gosto disso. Então, ontem eu fiz esses 4 atendimentos. Por quê? Fiquei uns 15 dias com os meus anúncios, meu site parado, porque eu tava com uma demanda muito grande. E aí eu digo, não, realmente agora eu não posso gerar nenhum novo atendimento. E ontem eu fiz. Aí o que eu procuro fazer? Vamos dizer que desses 4 atendimentos do domingo, se eu fechar 2 ou 4, eu já meio que bati minha meta semanal, porque eu tenho outras coisas, eu tenho outros atendimentos, né? Tem uso capião, tem várias coisas nessa semana, 2 inventários de 2 clientes meus que são clientes de condomínio, enfim, são várias outras coisas. Então o que eu faço? A minha meta são esses 2 clientes. Bati a meta, naturalmente o valor da minha hora, né? Eu até, vamos dizer, olha, eu ainda tenho na sexta-feira na minha agenda, eu vou viajar essa semana para trabalhar, né? Quarta, sexta para o Rio. Sexta-feira eu ainda posso gerar novos atendimentos, mas aí eu já bati minha meta mínima. Então, realmente hoje, o valor da minha hora, quando eu já ela acaba se tornando um pouco acima. Então, vamos dizer, a minha meta semanal, se o valor da minha hora varia entre 200 e 400 reais, vamos dizer, né? Quando eu bato a minha meta, se eu tiver novos atendimentos, e aí eu vou ter que fazer esse atendimento no final da semana, porque a minha agenda da semana que vem já está mais cheia, eu vou subir o valor da hora. Ou seja, o que a gente falou, a Tânia, o importante é deixar a meta aberta. Então, só que é aquilo, né, Tânia? A minha cabeça ela é multi, né? Então, e essa visão que eu trago multi para vocês, para dentro de condomínio, é justamente porque é o que eu vivo, né? Então, você tem carteira de cobrança, você trabalha com consultoria, eu sou síndica profissional, eu atendo condôminos, né? Aí a visão que a gente tem com incorporadoras, com construtoras, ou seja, é uma série de... né? É uma série de sementes que você planta. E quando você consegue, né, deixar isso tudo girando, é o grande segredo do sucesso. Você tem um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco daqui. E aí você vai... Essa semana, isso aqui veio pouco. Então, olha, eu vou dar um ênfase nisso aqui. É mais ou menos assim que eu faço, tá, gente? Não pensem que eu sou uma pessoa extremamente programada. Não sou mesmo. Eu sou muito mais executora do que me programar, né? Planejadora. Eu sou muito mais executora do que planejadora. Mas o meu planejamento é mais ou menos nisso que eu falei pra vocês, sabe? Eu tenho as minhas metas, eu sei da minha agenda, eu sei das minhas pendências. Hoje eu delego muito, que eu sei que eu tenho que, para crescer, eu tenho que delegar. E a gente está com novos negócios aí, né? Com os mentorados, enfim, nível Brasil. Então, com os experts e muitos projetos ao mesmo tempo. Então, eu fico assim, sabe? Eu fico mas não fico presa dentro de uma caixa, dizendo, não, eu preciso fazer isso. Não, se eu não quiser atender na semana, eu realmente nem rodo os meus anúncios, por exemplo, né? Então, e aí hoje,
já vem clientes do Instagram, certo? Ou seja, são atuações paralelas que a gente tem e que influenciam na nossa precificação. Só que você também, às vezes a gente vê, eu estava conversando com uma colega, né? Ah, não, olha, se eu fosse precificar, eu precificaria 26 mil atualização da convenção, por exemplo, tá? Excelente que a gente pudesse receber 26 mil para qualquer atualização de convenção. Só que o que está acontecendo aqui, na verdade, né? Qual o jogo do mercado? Será que eu posso simplesmente pegar um preço frio, né? Pegar a tabela da OAB de São Paulo, do Rio, se a tabela da OAB da sua cidade não falar, e eu aplicar literalmente aquilo de cobrar R$600 por unidade para atualizar uma norma? Certo? Será que eu tenho chance? Será que eu estou levando em consideração qualquer outro assunto? E a gente falou primeiro da gente entender o nosso momento atual, de entender o valor da nossa hora intelectual e de quanto, eu falei para vocês, de quanto é importante, se você está entrando na área de condomínios, você tem que ter o contato. Você até pode trabalhar no momento, entenda, se envolver sem nem ter remuneração. Como eu falo, quem está começando, quem ainda está na faculdade de Direito, que fala, Andréia, eu tenho clareza que eu quero ter essa especialidade. Só que eu não sei por onde começar. Primeiro lugar para você começar é você se aproximar de qualquer condomínio, né? Você tem que criar isso. Além de você consumir o conteúdo prático, eu nunca vou falar para vocês, façam só o meu curso. Nada vai acontecer se você não tiver o contato com o campo de batalha. E quem já tem até, inclusive, e quer trabalhar com outra área, agregar mais uma dessas áreas que a gente atua, né? Você também vai ter que botar a cara a tapa, porque não vai acontecer naturalmente se você somente disser assim, não, eu já atuo no mercado há 20 anos. Quantas colegas, né? Gente, quantas alunas já têm advogadas experientes há 30 anos, o dobro de tempo que eu tenho, mas realmente elas têm a atuação mais restrita em uma área e outra. E tá tudo bem com isso. Só que, vamos dizer, se eu já sou síndica, certo? Eu tenho formação em direito, ou eu sou síndica e administradora só, né? Administradora que eu digo, eu tenho uma formação de outra área. Mas eu quero trabalhar com cobrança de condomínio, certo? Se eu não sou advogada, eu vou precisar de ter um parceiro advogado, mas eu gosto de administração de empresas, eu gosto dessa parte, né, estratégica, eu tenho clareza, eu sei como fazer, vou montar uma equipe pra gente trabalhar com cobrança de condomínio. Independente de ser advogado, ser bacharel, eu vou ter que ter outras pessoas, né, junto comigo para fazer. Aí, não interessa a experiência que você já tem, né, nas outras áreas. Você está começando agora. Então, como que você vai começar com cobrança, cobrando um contrato de partido de R$3.000, mais a cobrança extrajudicial de 10 e de 20? Gente, não é assim. Quem dera, se for daqui a um tempo, tomara que seja, né? Para você ter um contrato de partido muito bom e mais a cobrança de um condomínio, você tem que levar muito valor, você tem que criar conexão, se você quiser aumentar suas chances de atuação nesse mercado, porque é um mercado mais fechado. Eu não vou mentir para vocês, se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo estaria trabalhando com condomínios, o mercado estaria abarrotado de especialistas, mas o ouro é justamente porque você tem que vencer essas camadas, você tem que pegar o pulo do gato para você entrar no mercado, né? E esse pulo do gato está relacionado a saber precificar, a saber atender, a criar conexão, a saber fazer proposta, né? E aí, fazer o seu feijão com arroz, que é o direito condominial e outras áreas que vocês sabem, porque eu falo isso muito dentro do curso Condomínio na Prática. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Vamos lá. Então, acho que vou me mudar para Salvador. Você é da onde mesmo, Flávio? Quando o cliente tem uma documentação que eu nunca vi, ou um caso que lá na frente vai me render bastante, eu dou uma flexibilizada para não perder a oportunidade. Sem dúvida, Tânia, sem dúvida. Olha, existe uma grande coisa em a gente merecer. A gente estudou, a gente fez pós-graduação. Eu vejo muito isso e eu concordo. Eu não faço consulta gratuita, de forma alguma. De forma alguma.
O meu atendimento, ele vai assim, né, de clientes novos, ele vai até um certo ponto só para eu entender se eu realmente vou ser útil àquele cliente, certo? E se aquela narrativa, ela pode se transformar realmente num case. Só até ali, mas quando eu sinto aquele momento, mesmo que sejam clientes econômicos, né? Porque a gente tem que saber distinguir os nossos clientes, mas não basta dizer, nossa, olha, eu já trabalho há 14 anos, eu tenho tantas pós-graduação, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Tudo bem, eu mereço, mas será que eu vou botar todo mundo num bolo só porque eu mereço? E eu não sei quem é esse cliente, eu não sei qual o cenário, qual a perspectiva, qual a demanda. Então eu concordo que a gente tem que ser flexível também, sabe, Tânia? Então a gente falou, você ter a consciência do seu estado atual, do quanto você precisa de gerar oportunidades, ou se é só mais um cliente. Não, André, eu já tenho isso aqui, meu tempo já está escasso e eu quero, sabe, mais clientes, mas eu vou ter um valor que a minha hora intelectual já está nesse valor. Então para mim não interessa eu trabalhar por R$100 a hora para ter esse cliente que o meu tempo já está escasso e eu já não preciso. Isso é um indicativo muito importante. Terceiro, não compare o seu momento com o momento de outro colega, de outro síndico, de outro advogado, de outro escritório de cobrança, de outra cotação. Pelo contrário, tenha o privilégio de dizer, eu não vou mandar essa proposta, né, esse modelo de proposta igual do outro colega, porque justamente a minha proposta é artesanal. Eu desenvolvo com base no atendimento que eu faço e assim eu aumento as minhas chances de ter esse cliente. Mas eu faço esse atendimento de uma forma que eu conheço tanto o meu estado, o meu preço, né? E eu já entendi o valor que eu posso levar para o meu cliente, que eu vou mandar a minha proposta baseada nisso. E aí você sente segurança, porque você entendeu muito bem o que é que o teu cliente, né, precisa, e você sabe o valor que naquele momento da sua vida vai te remunerar para isso. Então não compare a sua precificação com a precificação de um escritório tal, com o síndico tal, com a administradora tal. Não faça isso, né? Porque você pode precificar errado, você pode se frustrar para mais ou para menos, né? Sem falar, gente, que em cada cidade, eu falo isso, né? Porque acompanho vocês do Brasil inteiro e alunos até que estão fora do Brasil. E como eu vejo a diferença de precificação cidade afora. Tem excelentes colegas, experts que trabalham, que são extremamente técnicas, valorosas, levam muita utilidade, mas a cidade que vive, que é uma cidade menor, não adianta você falar e levar uma proposta de consultoria de R$3.000, porque tem algumas cidades que o próprio sindicato, o Secov, né, eles abraçam mais os condomínios, eles estendem muito a atuação. Então, são peculiaridades que a gente precisa conhecer e que a gente precisa levar em consideração, certo? Então a gente até usa como parâmetro a tabela da OAB de tal estado e tal, porque a tabela da OAB da nossa cidade não fala muito bem, a gente leva assim parâmetro, mas não por si só, né, não é fator determinante. Inclusive você pode precificar acima, tá? Então eu queria lembrar disso. Então, valor da sua hora, seu momento atual, não levar em consideração a atuação de outro colega. E quarto, que a gente falou, entender aí a perspectiva do local que você vive, certo? O que tem na sua cidade? Quais são as maiores dificuldades que o seu mercado de condomínios na sua cidade tem? Tem algumas cidades, pessoal, que por exemplo, você não tem tanta questão das administradoras que atuam de forma ilegal com o jurídico. Você tem mais os escritórios de contabilidade que ajudam, né? Ou seja, são cidades que têm mais autogestão, pouca atuação de administradoras, mas você tem uma concorrência, outros aspectos, e você tem o serviço da contabilidade junto com o síndico. Tem outras cidades, como eu disse para vocês, que o atendimento acaba que você tem os SECOVs das cidades, que são os sindicatos da habitação, eles trazem um suporte maior para o condomínio.
Então você tem que entender com esse suporte o que tem, né, de demanda. Até que ponto a atuação desses órgãos, desses sindicatos e tal vai para que você possa traçar uma atuação estratégica diferente. Você tem que conhecer o mercado. Por isso, gente, que a Masterclass do dia 25 é advocacia estratégica. Porque você pode ser o máximo. Você pode estar 500 anos no mercado, 30 anos. Você pode ter feito milhões de pós-graduação. Se você não tiver estratégia, desde o seu primeiro cliente, você vai perder tempo, ficar batendo cabeça, ainda vai dizer que nessa área não tem oportunidades, não tem. Tem muitas, só que justamente por isso tem poucos especialistas, porque poucos sabem atuar com estratégia. E quando você tem estratégia, você torna a tua atuação também bem remunerada, com qualidade de vida, porque você sabe quantas horas mais ou menos você vai levar para aquela atuação, pontual, uma atuação mensal. Porque se tem algo que é terrível dentro de mercado de condomínios, pessoal, é você estar preso num contrato de assessoria jurídica trocando dinheiro, né? Trocando dinheiro. Então você atendeu de uma forma, você não sabia o valor da tua hora, você não entendia o quanto de tempo você poderia se dedicar àquele contrato, você não tinha consciência do seu estado atual, certo? Você recebeu uma cotação, o olho cresce, não, vou mandar a proposta e deixa eu mandar logo, vou jogar o meu preço lá embaixo, que eu vou desbancar todos os meus colegas. Você pega aquele contrato e depois se transforma numa dor de cabeça. E você não sabe o que fazer, você não consegue crescer, porque você está preso naquele contrato que mal te remunera. Vários colegas eu acompanho assim também, tá? Então, mas ninguém é obrigado a nada, né? Tem uma hora que a gente tem que queimar a ponte, colocar fogo no parquinho. Mas a gente tem que, com estratégia, por isso que é a advocacia estratégica, tomar cada vez mais medidas, atitudes mais assertivas, tá? Então, olha, quem não se inscreveu ainda, é só aproveitar o gancho, o link na bio do meu Instagram, dia 25 de maio, vai ser dessa vez à noite, às 19 horas, tá? Sempre eu faço às 14, porque eu digo que quem quer realmente ter uma atuação fora da média, já começa agora, saindo da zona de conforto desde o início. Então se programa para as 14 horas, depois do almoço mesmo, tá ali com a gente, pegando, né, esse conteúdo estratégico. Mas a gente vai fazer às 19 horas, para poder, né, realmente você ter tempo de chegar em casa, enfim, e se dedicar, porque é um evento só. Dessa vez a gente vai ainda manter o formato de um dia só, mas com muito conteúdo, tá? Então, para você que quer atuar em condomínio, para você que ainda você percebe a oportunidade, mas você não sabe muito bem, não tem muita clareza de como fazer. André, o que você fala que empreender em condomínio? O que é isso? Como que eu identifico realmente um perfil de condomínio? Como que eu vou traçar uma primeira estratégia? Tudo isso a gente fala na Masterclass, que é um evento gratuito, online, e que é o marco de abertura de inscrições para a 4ª turma do curso Condomínio na Prática, tá? Então a gente faz a Masterclass com muito conteúdo, sem enrolação, e no mesmo dia eu abro alguns dias de inscrições, né? 3 dias de inscrições aí para a turma do curso Condomínio na Prática, tá? Que vai ser a última turma agora desse semestre. Então, gente, ó, falamos desses 4 pontos. Agora bora entrar nos próximos 4. Só quem bate na porta é cobrador. Até alcançar o milagre a gente tem que correr. É isso. A gente tem que ter estratégia, Carlos. Exatamente, porque se a gente esperar, né, ainda tem esses que acreditam, não, como eu sou muito bom, esse cliente vai chegar até mim, né? Esse cliente de alguma forma vai chegar, e não vai chegar, gente, se a gente não tiver estratégia, tá? Então, deixa eu só escrever aqui. O telefone não para esse horário. Então, gente, deixa eu ver o que vocês escreveram mais aqui. Eu tenho muita dificuldade de passar senso de urgência para o cliente, tá? Porque eu sei que algumas coisas não são urgentes. Fico com dó de pressionar demais. Não queria ser assim, tá? Tânia, eu compreendo o que você está dizendo. Na verdade, a gente, geralmente, quando vem um cliente, você pode ser procurada, sim,
para fazer cotação de um serviço de advocacia mensal, da troca de um síndico profissional para você enviar sua proposta, para gerir, para implantar, para atualizar uma norma de forma preventiva. Isso pode acontecer e é um momento de oportunidades, né? Nesse primeiro semestre, como vocês sabem, a gente tem falado isso, a janela de oportunidades ela se estendeu por conta das AGOs, das assembleias que estão sendo adiadas, tendo em vista a pandemia. Tudo está sendo adiado. Prestação de contas, eleição de síndico, contratação de prestadores. Só que esse movimento agora, eu acho que, né, as cidades já estão começando a flexibilizar, então é agora mesmo, maio, junho no máximo. Eu vou fazer a minha agora nesse mês, né, maio? Esse mês exatamente agora. Então, eu compreendo porque muitas vezes o cliente vai chegar pressurizado pra gente, né? Olha, eu tô sendo destituída, o síndico tá passando por uma destituição, fui multado no meu... Perdão, gente, ligação. Eu tô sendo multado no meu condomínio, e aí você tem que ter uma atuação que você vai ter que resolver no menor tempo possível, e isso influencia o seu preço. Uma coisa é você pegar um contrato que você vai trabalhar com prevenção, que você vai preparar, até, por exemplo, a atualização de uma convenção. Não é algo que você esteja com a corda no pescoço. Só se você for contratado, o seguinte, olha, a gente tem assembleia semana que vem. Não tá legal ainda. A gente quer aprovar a nova convenção, né? Ou aprovar um regimento, um regulamento, mas a gente fez sem advogado, a assembleia já semana que vem. Aí, querida, 2 vezes mais ou menos o que seria teu preço, né? Dependendo da sua agenda. Então, eu digo assim, olha, a pressão, é muito legal quando a gente não faz a pressão. O cliente de condomínio, ele já tá ali, né? Muito pressurizado, ele já tá no cenário. Então, até legal que a gente não repasse essa pressão, mas que a gente sinalize, né? Consequências, que a gente sinalize o que representa. Olha, você tem é algo que eu vou falar com vocês hoje. É muito bom, eu sinto que aumenta muito a minha conversão, né, o meu fechamento de cliente, de contrato, quando eu levo, se possível, pelo menos A ou B como cenários possíveis, sabe? Se puder ainda, A, B ou C. Não é que você vai deixar dúvida para o seu cliente decidir um cenário. De qualquer forma, numa daqueles 3 cenários que você vai apresentar, você já está mostrando o quanto é útil o teu serviço. Só que você na verdade, nesses cenários, você está até trazendo bônus, né? As propostas, gente, nosso preço, a proposta que a gente manda, ela sempre tem que ter vantagens para o cliente. Sempre tem que ser, caramba, que oportunidade. Ou através dos serviços, da sua autoridade, do seu posicionamento, ou através de bônus mesmo que você está levando ali para o teu cliente na proposta. Certo? Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, não é que eu aprendi, que eu li nenhum livro, é o que eu faço. E de tanto dar errado, né, que eu falei para vocês, assim, de tanto a gente só se aperfeiçoa mesmo com os erros. Então, olha, poxa, se eu tivesse feito aquilo naquela proposta, eu teria fechado o cliente. Mas não, eu fui lá, quantas e quantas vezes eu já tive essa sensação e eu fui acertando. Então não se preocupe de pressionar, sabe, Tânia? Mas sim de você meio que demonstrar o efeito, a utilidade e a consequência se aquilo demorar um pouquinho de tempo de ser feito. Mas a melhor venda também, você não traz o cliente, não torna isso inconveniente. E sim o seguinte, caramba, encontrei a pessoa certa. É ela mesmo que eu quero fazer, é a doutora Tânia. Ah, você é de Uberlândia, Flávio, lembrei. Carioca também, né? No interior, confio mais no síndico do que no advogado. Tem várias situações assim, eu acredito, mas sabe o que acontece, Tânia? Porque aí, né, por que será? O que será que de repente está por trás disso? Quanto mais a gente se aproximar do cenário do síndico, da perspectiva, de entender o que ele está vivendo no dia a dia, é aquela questão, olha, tem um livro que é aquele Marketing 4.0, vocês já viram? Esse livro, ele fala muito sobre isso. Ele fala, ainda tem gente que acha que marketing é uma questão de... o advogado não precisa saber de marketing. Esse aqui, né?
É um livro muito técnico. Eu confesso que, assim, quando eu li, eu falei, cara, isso aqui é para quem faz faculdade de marketing. Ele tem muitos termos técnicos, mas quando você consegue extrair o livro mesmo, ele diz isso, né? Que a consciência dos nossos clientes, a gente está numa geração que o cliente, ele não é mais aquilo do vendedor tá aqui, né? Que isso lá atrás era o vendedor, era o dono do conhecimento todo, né? O que o vendedor falava, o comprador, o cliente, ele nossa, é isso. Depois a gente passou por uma outra geração. Não é só isso daqui. O que mais? Hoje, que a gente já está nessa quarta geração, eu acho que indo para a quinta, né? Além de tudo isso, o nosso cliente ele tem muita informação. Então você não está mais numa relação, quando você faz contato com o cliente, você leva uma proposta, você precifica, você não está mais diante de uma outra parte que não tem conhecimento, que não tem ciência, que não tem nada. A informação está muito ampla. Ou seja, a gente está numa etapa da gente conseguir levar muito valor real. Isso não é ser repetitivo, mas o valor é o valor mesmo. Ou seja, como é que eu, se quero realmente ser um especialista em condomínio que me destaco, o que eu mais preciso entender? Né? Quebrar essa crença de que o advogado tem que entender de lei só. Ou seja, eu tenho que entender da perspectiva do síndico. Eu tenho que entender quais são as demandas. Quanto mais eu entender do universo que estão vindo meus clientes, eu não preciso entender de previsão orçamentária, André. Eu não preciso saber fazer uma ata de assembleia. Eu não preciso entender, precisa. Tudo bem, não precisa, mas aí você realmente não vai ser esse advogado, esse síndico que tem um valor, né? Perdão, gente. Que tem um valor realmente diferenciado e isso aumenta as suas chances. Arthur, bom dia. Andréia, razoável prejudicar até abaixo da tabela da OAB visando a oportunidade de fechar contrato? Olha, Arthur, a gente nem pode falar que a gente pode precificar abaixo da tabela da OAB. O que eu posso te dizer? Primeiro, geralmente... Gente, ele tá demais hoje, meu lobo. Geralmente a tabela ela não consegue abarcar, ela não consegue prever tudo aquilo que realmente é a proposta que você está enfrentando. Então, por exemplo, se você vê somente você recebe um pedido de precificação para atualização de convenção, se você for ver lá na tabela do OAB, você tem o parâmetro OAB de São Paulo. Mas, Arthur, existem muitas peculiaridades. Como que você vai pegar um condomínio de 600 unidades, de 300 unidades, né? A tabela do OAB de São Paulo fala que você pode, né, estipula lá o mínimo, que aí eu acho legal o mínimo, sim. Olha só, como que geralmente eles fazem. Por exemplo, atualização de convenção. Existe um mínimo na tabela do OAB, que são R$ 1.500, parece, ou 2.100, né? Varia aí. Para condomínios de 7 unidades até 10 unidades. Isso aqui é o mínimo. Aí eu acho que você tem que ter e levar em consideração o mínimo, sim. O mínimo. É como se você fosse fazer um pequeno contrato. Qual o valor que você vai cobrar por um pequeno contrato? Eu estou dizendo pequeno contrato porque, por exemplo, atualização de convenção pode ser sim só um pequeno contrato. Se for só para você adequar um detalhe que não está enquadrado nos artigos lá do nosso Código Civil, ou você pode ter que refazer toda a norma. Você precisa fazer o regimento, você precisa fazer o regulamento, você precisa... Ou seja, o que eu sinto de brecha na tabela da OAB é o seguinte: eu tenho que conhecer o mínimo, mas eu tenho que entender que quando ele está precificando só em valor de unidade, ele não está levando em consideração as peculiaridades do condomínio. Então é claro que a gente pode, né? Claro que eu posso não levar em consideração só... É como se eu pegasse um condomínio de perfil econômico, que aí vocês sabem que esse conteúdo também está na Masterclass, né? Os tipos de condomínio, os perfis de condomínio, as demandas que trazem cada perfil de condomínio, que isso eu aprendi, né, na prática, engenharia inversa, né? Tudo que eu vivi, eu tentei transformar em conteúdo para vocês, em características em comum de tantas dezenas de condomínios que eu já acompanhei. Então,
A tabela da OAB, ela vai te dar um parâmetro, que é a quantidade de unidades. E muitos colegas, infelizmente, acham que isso é suficiente, mas não é. Você não pode pegar um condomínio de 300 unidades, que o valor da unidade são 185 mil, e comparar com um condomínio que o valor é de 1 milhão. Uma unidade que também tem 300 unidades. Saca só? Ou um condomínio íntimo de 10 unidades para um condomínio exclusivo, mas que tenha área de lazer, que tenha várias coisas, e por isso eu vou cobrar o valor mínimo. Ou seja, se a tabela do OAB, por isso eu entendo que não é que você está desobedecendo, só que você sabe que esse cliente é tratar as diferenças na medida da sua desigualdade. É você tratar cada cliente com as suas peculiaridades. Você não pode levar em consideração somente o valor da unidade, o número de unidades, que é o que a OAB ela nos dá de parâmetro mínimo para você se embasar. O que eu uso mesmo dali, né? O mínimo, né? Que eu realmente acho que menos do que isso é você realmente tá praticando um preço que é desleal e você tá com aviltamento de honorários, né? Eu sou totalmente contra. Então você tem ali o mínimo do mínimo do mínimo em qualquer cenário, sob qualquer circunstância, R$1.500, R$2.000, ok. Parte dali, levando em consideração as outras coisas que nenhum livro ensina, que nenhuma pós-graduação ensina, que a tabela da OAB também não tem como abarcar todas essas nuances. Foi claro, gente? É útil essa informação? Vocês concordam com esse ponto de vista? Veja se trouxe clareza um pouquinho para vocês e a gente vai continuar. Deixa eu ver o que a Bia está falando. Em Curitiba é difícil. Os advogados cobram honorários muito aquém da tabela. Em média, cobram para elaboração de regimento de 40 unidades, em média, R$40.000. Um absurdo, Beatriz. Só que não é só Curitiba, tá? Não é só Curitiba. Vocês me trazem muito feedback. Eu acho que isso é Brasil inteiro, tá, Bia? Eu acho que sempre vai ter quem faça isso. E, infelizmente, aí bora partir desse princípio aí, né? De quem joga para baixo, de quem pratica, né? Tem essa prática completamente errada, arbitrária. Nossa, que coisa, né, Beatriz? Porque Curitiba é uma cidade grande, de muitas oportunidades, de muitos condomínios. Tenho alguns advogados que eu acompanho, né, da mentoria, alguns experts de Curitiba, e a gente tá entrando com estratégias bem bacanas para a cidade, sabe? O que nessas horas faz a diferença? Assim, gente, sabe o que é isso? Não para o telefone. Isso são os anúncios, é o horário que o negócio pega fogo. Então, se você sair um pouco da tela, eu tô desligando, tá? Aqui eu não consigo fazer. Se alguém quiser me ensinar depois para iPhone como não receber, mesmo tendo desativado os dados móveis, eu não consigo bloquear a ligação. Depois me ensine. Se alguém souber, me dê um caminho das pedras aí. Então, Bia, olha só. Da mesma forma como tem colegas que praticam um preço menor, né, um preço completamente fora do mínimo, né? A gente tem, por exemplo, essa prática ilegal de administradoras em outros estados que cobram um salário mínimo, por exemplo, para fazer a administração do condomínio e ainda dizem que fazem a parte de assessoria jurídica. Ou seja, o que eu percebo é que nesses casos é um jogo que você não pode entrar no jogo do dinheiro. Você tem que entrar no jogo do valor. Sabe? O seu diferencial, realmente, o nosso diferencial é demonstrar o valor que tem de você ter um verdadeiro especialista de condomínio. Porque, sinceramente, essa pessoa que pratica esse aviltamento de honorários, um preço completamente, ele é um aventureiro, certo? Porque as pessoas que são comprometidas com o mercado, que entendem, eles não fazem isso. Então, é que você realmente leve valor, se você souber dessa prática, é que você leve valor na sua proposta, né, entendendo a dor do síndico, crie conexão para que, apesar daquele valor, daquele preço ali, tá menor que o seu, mas você traz muito valor. E é o seguinte, existe um perfil de condomínio para cada tipo de síndico e para cada perfil de advogado. Tá tudo bem,
se não for aquele ali. É porque realmente, de repente, a pessoa não quer valor, ela quer preço e quer ser mal assessorada, tá? Então tá tudo bem. Agora, eu acho que, sabendo que existe isso, aí a gente tem que ter uma atenção maior, por exemplo, né, para a cidade. Mas todas, de alguma forma, têm. Todas têm. Ou vai ser outro colega, ou vai ser uma administradora, ou vai ser um sindicato, né? Tem um que a colega me falou, que eu acho que são R$50, sei lá, um atendimento jurídico que o sindicato faz para síndicos de condomínio. Você tem noção do que é isso? E não é algo que a gente vai conseguir mudar da noite para o dia o mercado inteiro. Então a gente muda fazendo a nossa parte de levar muita informação, muito valor na nossa proposta, de criar conexão. Faz sentido, gente? Super concordo, muito, ótimo. Então, essa análise na tabela do OAB, eu acho que foi muito claro. Não se preocupem que vocês não estão fazendo errado. Não estamos infringindo, né, as normas. Mas você também erra se você pegar aquilo ali e multiplicar pelo número de unidades e chegar no valor de 60 mil, de 20 mil, de 25 mil. Podemos receber isso para implantar um condomínio, para a gente fazer uma convenção? Claro que sim, mas de quem realmente pode pagar, do perfil de cliente que pode pagar e da utilidade, né? Enfim, quando você tem grandes clientes como incorporadoras, né? E vocês sabem que eu falo que esse é um excelente nicho de atuação também, trabalhar com implantação de condomínio, trabalhar com a parte final da incorporação imobiliária, certo? Fazendo, ou lá no início, do início da incorporação, auxiliando a incorporadora na minuta da convenção, que tem que ser arquivada no RGI. É que geralmente as incorporadoras, elas até já têm o jurídico interno que faça essa minuta já lá, porque é no início, né? Eu quero pensar em incorporar, né? Eu quero pensar em começar a comercializar as unidades futuras, eu tenho que arquivar lá a minuta da convenção no RGI junto com os projetos, com as aprovações, com tudo, já está a minuta da convenção. Isso daqui, salvo se você já tiver uma parceria muito grande com a incorporadora, ou se você trabalhar com pequenos construtores, que você pode, né? Se você conhecer pequenos construtores e que você tenha esse valor que você pode levar posicionado como especialista em incorporação, né, mais simples, você pode desde o início atuar ali na minuta da convenção. Nesses casos é muito diferente. Eu sempre falo o seguinte: qual o valor da cota? Ah, não sei. Colega advogado, eu só sei que são 300 unidades, eu cobrei 26 mil. Qual o valor da cota? Não sei. Qual o perfil do condomínio? Também não sei. Só sei que é um condomínio cheio de pepino. Gente, isso não é parâmetro, a gente vai errar. A gente vai errar. O condomínio já foi implantado, a convenção é antiga. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Então, eu até acredito que é possível a gente ganhar isso, né? Que a gente pode sim ganhar, a gente merece receber, mas a gente tem que realmente cobrar mais de quem pode pagar mais, de quem traz mais complexidade pra gente, senão a gente fica sem um atendimento, sem um cliente, tá? Então pense que a tabela do OAB para você ter ali o parâmetro mínimo. Total sentido, olhar o perfil do condomínio, eu busco mostrar o meu diferencial, a Laine, né? Ela tá falando exatamente diante desse aviltamento de honorários, você não tem como praticar o preço que ele pratica, você leva realmente o seu diferencial, o seu valor. Perfeito. Muitas vezes, e outras é porque não era para ser, exatamente. Coloca em modo avião. Então, Eli, eu já fiz isso, só que cai o Wi-Fi, né? Eu acho que eu já fiz isso e cai a conexão. Eu desativei os dados móveis. Quando eu não me valorizava, porque não fui valorizada por escritório associado, sim, eu tinha a mentalidade de que a tabela é impraticável, mas não é. Tem cliente que paga sim e sem reclamar, sem dúvida nenhuma. E o diferencial, Tânia, é você saber que você pode cobrar aquele valor daquele cliente, porque ele é o perfil do cliente que pode pagar e que na hora que você apresenta a tua proposta, ela está muito dentro daquilo que, né, esse é o perfil. Por exemplo, consulta, eu também tenho um mínimo, né, a partir de R$400 e pode chegar a 800 a R$1.000 o valor de uma consulta.
E os clientes pagam, me dê o número da sua conta, não espera nem eu mandar a proposta. Porque já identificou o perfil de advogado que quer que eu assessore, né? E também pode pagar. Então, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, a gente vai continuar. Ah, imagina, olha quem fala. Eu adoro teus feedbacks, Carlinha. Muito obrigada, meu amor. Atualmente estou prospectando, buscando meu primeiro condomínio como síndica. Estou vendo e ouvindo cada absurdo de valores e pessoas que não têm o mínimo de conhecimento e cobrando valores abaixo. Então, Eli, olha, eu sei disso, eu concordo com você. E por isso que assim eu tento trazer, eu acho que existe esse instrumento que é muito legal pra gente como advogado, como síndico, a gente identificar o perfil de condomínio, principalmente a gente como síndica, o perfil de condomínio que você quer começar a trabalhar. E na Masterclass a gente vai falar sobre isso, tá? Porque às vezes a gente tá vendo, você tem um perfil de atuação e para determinado tipo de condomínio. Certo? Então, quando você tem a tua estratégia bem definida, bem alinhada, não, olha, esses são os meus pontos fortes, esse é o valor que para mim faz sentido, mas em contrapartida, eu sou uma síndica de alto nível, né? Eu consigo levar esse tipo de valor, então eu vou buscar esse perfil de condomínio. Porque se você for em um outro perfil, você só vai se machucar. Você realmente, aquela roupa não cabe naquele perfil. Aí você tá entregando. É muito, entendeu? É sempre assim. É sempre assim. Na verdade, existem muitos condomínios que realmente, no momento, eles precisam de um valor e eles precisam, na verdade, mais de um administrador do que de um síndico profissional. E às vezes eu falo isso, quando eu busco, eu faço as perguntas certas, assim. No atendimento, eu digo, vocês não precisam de um síndico com as minhas características. Vocês precisam de uma consultoria para o condomínio ele caminhar. Então até me proponho, por exemplo, a ficar com vocês, a caminhar com vocês 90 dias, 6 meses, para poder preparar o condomínio, para poder selecionar melhor, para botar ordem na casa. Porque você sabe que aquela expertise, a gestão que você faz do condomínio, a gestão empresarial, a implantação de processos, procedimentos, aquele condomínio ele não alcança ainda. Isso acontece muito, Eli, e tá tudo bem com isso, é porque cada condomínio tem um perfil de síndico, precisa de um perfil de síndico, precisa de um perfil de advogado, e tá tudo bem com isso. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Então, pessoal, bora avançar. A gente falou sobre essa questão, eu acho que a tabela do AB, existe muito mito, e eu acho que a gente conseguiu falar muito sobre isso, então o valor da hora, o cenário que você vive, não comparar a sua atuação com a de outro colega, de outro síndico, de outro advogado, entender o seu mercado da sua cidade, quais são as objeções, quais são a concorrência que você tem no melhor sentido, sendo que o foco não é a concorrência, jamais. O foco é o cliente, sempre, sempre, tá? E 5, a tabela do OAB, o que você pode extrair, né, dali como mínimo e quais são os outros parâmetros que você pode levar em consideração para precificar corretamente. Esses outros parâmetros, eu tenho vários assuntos aqui para falar com vocês, você vai ter muita clareza também. Se você já até fez a Masterclass, eu sempre falo, né, para os meus alunos, ó, pode até reassistir, não tem problema nenhum, porque cada vez a gente tem um novo insight. Como é muito conteúdo e é mais ou menos 1h30, é muita coisa, né? Então você tem um insight de uma outra vez, da outra vez você tem um outro insight. Então pode se inscrever na Masterclass. O link tá aqui na bio do meu Instagram, tá? É gratuito, vai ser no dia 25 de maio, que é o início das inscrições do curso Condomínio na Prática. Mas o conteúdo que a gente dá na Masterclass não repete no curso. Então pode se inscrever, que faz muito sentido, tá? Então, primeiro esses 5 pontos. Então eu coloquei aqui a tabela da OAB. E dentro, além de todo esse perfil, derrubar algumas crenças, né? Então, essa questão do atendimento, de você usar a proposta padrão, bater uma cotação para você, tá? Às vezes esse contato, ele vem por e-mail, vem pelo WhatsApp, vem pelo Instagram. Essa semana, uma colega, semana passada, me mandou mensagem, não sei se ela tá aqui. Ela é advogada,
né, de uma outra área, acho que é em Brasília, e ela tem uma síndica que é cliente dela que está precisando atualizar a convenção. E ela me procurou no Instagram. Por que esse contato chegou até mim, pessoal? Sem eu fazer nada. Posicionamento. Por isso que eu falo tanto de você trabalhar, mesmo que você seja de outra área, ter o posicionamento em tudo que você faz, né? Se é no Instagram, se você tem o Facebook, se você tem o Jus Brasil, se você tem um blog, se você tem um site, você só não pode deixar de estar posicionado nesse mercado, porque o mundo digital é para, assim, entenda, é para todos os advogados. Só quem não entender que continuar esperando, né? Chegar o cliente no seu escritório, eu estava vendo até uma aula, né, lá do advogado 10X sobre escritório digital, e excelente, falando exatamente sobre isso, sobre, não tá nesse caderninho, de você ficar esperando o advogado, esperar o cliente, né, no balcão. Acabou isso. Então, não gosto, não quero saber, isso é muita coisa pra mim. Eu já tenho, 20 anos, 30 anos de advocacia, não quero saber de nada disso, tudo bem, mas não reclama, né? Não reclama da dependência de sentença, da dependência do judiciário, não reclama da escassez de clientes, né? Dizendo que a advocacia morreu. Não morreu. Assim como o processo eletrônico, que ninguém sabia fazer, até hoje eu tenho dificuldade em algumas cidades, né, de entender plataforma e tal, a mesma coisa é isso aqui. Se você não consegue, não entendeu ainda que você tem que trabalhar seu posicionamento digital, você não precisa ser blogueiro, não precisa fazer lives, você não precisa ser expert em design, nada disso. Mas você precisa ter posicionamento. Que aí esses clientes chegam. Então essa colega, ela, como não é especialista da área, ela falou assim, olha, são tantas unidades, isso e aquilo. Gente, claro que isso não é suficiente, né, pra gente precificar. Então, esse primeiro atendimento, né, eu preciso entender direitinho qual o estágio, se é só uma proposta, se é só uma cotação, porque esses contatos às vezes chegam pra você assim, ó, desse jeito mesmo. Você é advogado especialista em direito imobiliário ou em condomínio? Você é especialista em trabalho em condomínio? Sim. Tem interesse em mandar uma proposta para participar de uma assembleia? Tem interesse em mandar uma proposta de concorrência para sindicatura profissional? Para consultoria, para implantação de condomínio, para atualização de convenção? Sim. Aí, qual é o erro de muitos colegas? O desespero de mandar a proposta logo, porque tem a impressão de que se mandar logo tá mostrando o quanto é bom, o quanto o atendimento dele é rápido, né? E que se ele mandar logo a proposta, ele vai sair na frente. Então, ó, fez contato comigo, ó, em meia hora tá chegando no seu e-mail a proposta, né? Então você tem a impressão que se você sair na frente, você leva. E nem sempre quem sai na frente leva. Concorda? Nem sempre quem sai na frente leva. Guarda isso aí, que é muito cabível dentro da área de condomínios. Muitas vezes a gente fala assim: não, André, eu não posso, eu não tenho nenhuma conexão. Como que eu vou fazer um monte de pergunta? Você tem que criar a conexão. Esse é o momento decisivo do atendimento. Se você não souber fazer o mínimo nesse atendimento, que é um contato inicial que você tem, você vai precificar errado. Certo? Que foto linda, hein, Carlos? A Eli, exatamente. Né, Eli? Então, às vezes, a gente como síndica, por exemplo, a gente recebe quantas e quantas propostas. É muito legal você ter um network de administradoras, por exemplo, né? Quando você começa a ter posicionamento no mercado, grandes administradoras têm sim contato com grandes clientes também. Eu falo isso muito na mentoria, né? Então, por exemplo, incorporadoras geralmente contratam administradoras para ajudar na implantação de condomínio. E aí, quando essas empresas elas sabem do seu posicionamento, vem às vezes cotação, aquela cotação fria, normal, de uma empresa para outra empresa. Então, existe um grande cliente que usa o intermediador para conseguir esse serviço. Por quê? Confia nessa indicação. E vem uma proposta para você, né? De uma administradora. A mesma coisa. André, ó, cliente... e eles já até mandam mais informações, né? Condomínio tal,
Tá aqui a minuta da convenção, tantas unidades, projeção de implantação do condomínio e tal. Quer mandar proposta? Sim, quando você tem um intermediador nisso aqui, você nem vai ter acesso ao cliente diretamente, mas você pode buscar informações realmente, né? Das características mesmo que aquele condomínio precisa, né? Você, como tem uma empresa intermediando, você até pode saber, não, olha, isso aqui, qual é a situação real, né? Desse serviço, quais as características, as peculiaridades, ligar para a administradora, bater um papo com quem está pedindo, olha só, qual é o perfil dessa incorporadora, o que eles precisam mais, o que para eles é importante, por exemplo, né? É preço, ou eles estão receosos de que a insatisfação com o produto não tá bom, que eles vão ter problema nessa implantação, então eles precisam muito de uma pessoa que realize boas assembleias. Não, eles não têm contato com... de qualquer jeito, olha, a obra está atrasada. Tem várias perguntas que a gente pode fazer, mesmo quando tem um intermediador. E aí chega essa cotação, tá mandando mensagem para você. Isso acontece, certo? Porque ele tá participando de uma concorrência, ele não sabe como precificar. Quantas vezes eu já desconfiei disso? Então você tem que fazer perguntas, quebrar aquela resistência. E se a pessoa tiver com pressa, você dizer, olha, me conta um pouquinho mais. Então veio uma proposta, às vezes é assim, olha, como eu compartilhei com vocês no feed. Oi, preciso de um especialista em condomínio. Você trabalha condomínio? Sim. Eu tô, por exemplo, recebi essa consulta na sexta-feira, que eu ainda nem respondi ao cliente. Eu tô devendo condomínio e tal, e com certeza para ele procurar um advogado é porque essa dívida não é mais só a dívida lá que ele, né, de condomínio. Com certeza já está ou está sendo cobrado ou foi citado numa execução, alguma coisa, então você já é procurado para pagar incêndio. E aí eu não vou dar um preço, um valor sem conhecer, né? Então eu senti a pressa dele, mas eu falei assim, não, olha, isso, fiz aquele primeiro atendimento, mas eu vou conversar com você com calma para você me explicar isso, aquilo. Se você sentir a pressa, então você trabalha com isso, tem interesse nisso, naquilo, aí você já responde. Não é. A questão é a seguinte: se o responsável pela comunicação, que é o cliente, né, que faz contato com você, se ele não criou no seu primeiro contato aquela conexão de procurar saber se você trabalha, ele só está pedindo preço, você quebra essa resistência inicial e cria uma comunicação assertiva para que você procure saber e saiba o que é. Então, por exemplo, bateu o contato para mim. Fulano de tal, você trabalha? Olha, condomínio isso, aquilo. Se eu chegar e disser, olha, trabalho sim, condomínio de 100 unidades. Não. Oi, tudo bem? Como você se chama? Então, me conta um pouquinho mais sobre o teu empreendimento, porque você sabe que cada condomínio não é só isso que importa. Eu preciso entender o teu cenário. Você se importa? Assim, com certeza, aumenta a chance de eu poder ser útil a você. O meu tá sem áudio, gente? Vocês estão me ouvindo? Me falem se vocês estão me ouvindo, que semana passada deu zebra esse aqui. Certo? Então, você quebrar esse primeiro atendimento para que você consiga ouvir melhor e você fazer as perguntas certas. Aí ele está dizendo, antes de emitir proposta, eu vou primeiro fazer uma visita no condomínio, conhecer o mínimo, sendo que muitos condomínios não querem receber a visita, que é a proposta e pronto. É isso, Eli. Aí eles não querem que você conheça o condomínio, porque eles primeiro querem saber o teu preço. Aí você trabalha com o máximo que você conseguir ali, tá tudo bem. Então você pode mandar a convenção, a ata da última assembleia, certo? Não só as características. E eu já contei pra vocês isso, tá travando, gente? Eu já contei isso pra vocês, que o meu primeiro condomínio profissional, tá? O meu primeiro condomínio pra vocês, ótimo, tá? O meu primeiro condomínio profissional, eu já era síndica, moradora, certo? Implantei o meu condomínio, já estava no meu segundo mandato. Não queria ser síndica, caí como de paraquedas. Foi assim que eu comecei na sindicatura de condomínio.
Foi uma dor muito grande, um trauma muito pesado esse meu primeiro condomínio, mas foi o meu grande, foi aquilo que eu falei pra vocês desse livro, olha. Eu vou indicar pra vocês, sim, eu só vou terminar, mas eu vou indicar pra vocês. Não é que a gente vai ser a Amazon, né, gente? Os 14 princípios para crescer como a Amazon. Mas ele fala exatamente isso do fracasso que ensina, né? Então eu tive uma experiência muito dolorosa no condomínio que eu era moradora. Por quê? Como não era síndica profissional, você imagina o esforço que a gente tem para ser respeitado como síndico, né? Num lugar que você está chegando e tal. E foi meu primeiro imóvel. Eu queria ter prazer na minha moradia. Minha filha era recém-nascida. Então você imagina, foi muito dolorosa aquela experiência. Mas eu peguei tudo aquilo que naquela primeira experiência, né, eu deixei de brecha para tudo o que aconteceu, e o meu nome foi correndo no mercado. Eu tive a minha primeira indicação para trabalhar como síndica externa, síndica profissional. Como eu já tinha tido muita experiência dentro daquela minha primeira experiência, eu já fui fazendo as perguntas certas, né, e a primeira coisa que eu pedi foi realmente a documentação. Eu disse, tudo bem, eu tenho interesse sim. Você imagina que eu queria aquilo que a gente falou da primeira... Aquilo que a gente falou aqui quando começou a live? Entenda o seu momento atual para você precificar. Eu queria muito aquela primeira oportunidade. Muito, né? Muito, porque era o primeiro prolabore fixo que eu ia receber. E o meu colega que me indicou para essa concorrência, ele disse, olha, poxa, há anos atrás... mais de uma década, eram 5.500, eu acho, né, que era o prolabore de síndico profissional lá. E aí eu falei, cara, eu quero muito, mas eu falei assim, não, olha, manda as características, e eu pedi pro condomínio toda a documentação que eu queria avaliar, se realmente se tinha alguma coisa ali errada, se era bom pra mim. E quando eu fui contratada, muitas ruins, Luciene, muitas ruins, quem não, né? Vamos falar a verdade, quem não? Mas essa é a questão. Quando a gente consegue converter a nossa experiência ruim, né, em aprendizado, a minha vida profissional depois dessa experiência, ela fez assim, ó. Tudo foi baseado nessa experiência ruim, que eu não deixei com que aquilo me abatesse. Vou contar já pra vocês, né? Me abateu, claro que sim, né? Mexeu comigo muito. Eu fiquei muito mal. Eu levei 2 meses para preparar uma prestação de contas por conta disso. Vou contar pra vocês um pouquinho. Mas assim, como eu não foquei na dor, né? Não foquei daquele morador que estava me perseguindo, morador me perseguindo mesmo, né? Enfim, muitos até não aceitam mulheres, tá, gente? Como líderes. Tá? Não aceitam. Acreditem, vocês sabem que isso acontece. Não estou dizendo que é porque a gente é mulher que a gente está em vantagem ou desvantagem, mas muitos não aceitam. A gente é perseguido às vezes por isso, por muitos homens que não aceitam mulheres na liderança, tá? Então, quando eu fui para esse primeiro contato profissional, quando eu fui contratada, depois de passar pela entrevista, eu recebi esse feedback, né? Eles falaram assim, sabe, o que foi teu grande diferencial? Você pediu pra gente documentos, informações que nenhum dos candidatos fizeram. Eles só se preocuparam em mandar logo a proposta. E você, na verdade, você mostrou um desapego total do tempo. Se o condomínio quisesse realmente receber tua proposta, que respondesse as perguntas e mandasse a documentação, e você pediu prazo para analisar, e depois, quando você veio na entrevista com a gente, você já sabia mais do condomínio do que a gente. Olha o feedback que eu tive. E nesse condomínio, que foi até da PDG, eu peguei a primeira fase e peguei a segunda. Ou seja, em menos de 6 meses eu já tinha assim, né, tinha saído do zero, já tinha uns 10 mil e poucos reais como o primeiro contrato de sindicatura profissional há muitos anos atrás, né, há mais de 10 anos. E o que eu ia dizer pra vocês rápido, né, dessa experiência, porque eu fui perseguida realmente por um morador que levantou um monte de falso, né, contra mim, enfim, no condomínio. Isso acontece, gente? Claro que acontece. E eu tive que fazer uma prestação de contas que foi muito dolorosa para mim preparar, porque rolou muita difamação. Eu me lembro que ele era um senhor aposentado, né, com problemas de saúde, tá, gente? Depois
eu soube o quanto que ele tinha problemas mesmo de saúde, enfim, que a própria esposa dele me procurou no dia da Assembleia de Prestação de Contas e explicou a situação dele, né? Mas eu tinha que enfrentar toda aquela difamação, tudo aquilo que ele tinha feito. Ele andava com um caderno de mais de 200 folhas de supostos indícios de irregularidade da gestão. Eu passei por tudo isso como moradora, né? Você imagina uma menina e do outro lado um senhor aposentado. Quem que estava certo, quem estava errado? Essa minha Assembleia de Prestação de Contas, ela durou 7 horas. 7 horas. Eu comecei a Assembleia, eu já falei isso aqui pra vocês na live, eu comecei, e falo no curso também quando eu posso, né? Eu comecei a Assembleia toda contra mim, tinha só aquela equipe, né, da gestão, o conselho, aqueles moradores que acompanhavam todos comigo, mas a Assembleia, acho que eram mais de 70 pessoas, né, não é todo mundo que participa, e no final dessas 7 horas as minhas contas foram aprovadas e a Assembleia, né, vocês imaginam o quanto foi difícil para mim, foi muito doloroso, mas há uma lavada, né, no final da Assembleia, porque, enfim, eu fui só com a minha verdade, mas foi pesadíssimo. Era assim, né? Teve um interlocutor, teve uma advogada ali, então eu fui lendo indício por indícios, né? E era assim, isso foi dito, réplica, tréplica, e aí, ao longo da Assembleia, abrindo a mentalidade das pessoas sobre aquele absurdo. E eu não movi isso contra esse morador. Eu nem perdi meu tempo, porque minha vida dali deslanchou. Foi o início mais traumático. Eu tinha tudo para desistir ali. Tudo para desistir, gente. Tudo para achar que eu não servia para aquilo, mas Deus foi tão bom também, porque como eu estava em movimento, como eu permaneci em movimento, eu não deixei aquela experiência me jogar pra lama, né? Como eu fui com a minha verdade. Tem algo que eu falo para todos os meus alunos: quando você tem a sua verdade, quando você valida a sua história e você sabe quem você é, ninguém vai te convencer de contrário. Você pode enfrentar a assembleia que for, a audiência que for, o cliente que for. Se você sabe quem você é, se você não está, né, colocando em xeque a sua lisura, ninguém vai te convencer o contrário. Então tenha isso em mente, tá? Levem sempre a verdade de vocês, não deixem que ninguém roube a verdade das coisas, a verdade dos fatos. E realmente a minha vida profissional de lá foi um grande marco. E assim, o meu sentimento era assim: muito obrigado, fulano de tal, por toda aquela perseguição, porque foi o meu início. Foi o meu início. Até desculpa aí, gente. Mas é muito legal a gente validar a nossa história. Hoje eu valido tudo, né? Tudo que aconteceu comigo nessa trajetória, porque é uma soma de todas essas experiências que me fizeram, né, chegar até onde eu estou, que não é lugar nenhum, mas assim, a posição de ter permanecido, de não ter desistido, de ter continuado, de depois lá na frente ter deixado o serviço público para viver do que eu gosto de fazer, tá? A falta de conhecimento por parte de quem está fazendo o processo de seleção prejudica os que levam a sério. Com certeza, sem sombra de dúvida. Às vezes quem está te pedindo a proposta não sabe nem o que é. Eli, é isso mesmo. Aí você tem que ter o trabalho de levar a informação melhor para depois você conseguir apresentar a tua proposta. Eu concorri ao cargo do síndico do meu condomínio, mas infelizmente eu perdi. Tá tudo bem. É isso mesmo, né, Flávia? É isso mesmo, mas você vai ter uma outra forma, uma outra oportunidade de um outro momento. E se foi porque não era para ser. E não era mesmo. A maioria dos meus clientes vem por indicação e é muito gratificante. Perfeito. Muito bom, Luciene. Esse é a melhor, né, coisa. Então, mesmo quando a gente não está sendo bem remunerado num contrato, você tem que entender que a melhor coisa que tem é o teu nome, a tua boa reputação, né? E de lá, olha só, desse meu contrato que foi para um condomínio, que eu também fiz o meu melhor, o meu nome já foi para uma outra empresa, que já foi para uma incorporadora, que já foi, e assim foi. E eu era no início da minha jornada. Eu não tinha 14 anos de experiência, 10 anos de experiência,
Eu tinha aquele meu trabalho que eu estava entregando com o meu melhor naquele meu primeiro condomínio, naquele meu segundo condomínio, tá? Oi, Neto, tudo bem? O que resguarda sempre em dia com documentos e clareza na gestão, sem sombra de dúvidas, Luciane. Me pergunte se eu passei por isso mais alguma vez. Dentro das dezenas de prestação de contas, sabe? Então, a gente tem que pegar todas as experiências mesmo, né? Saber onde a gente está pisando e escolher um condomínio que seja o perfil mesmo para a gente trabalhar. Já vi isso acontecer, conselheiro com raiva porque não havia ganho a eleição anterior, o síndico comprovou tudo e ao final renunciou, deixando todo mundo na cara no chão, envergonhados. É horrível, Carlos. Também já acompanho colegas assim, que falam assim, André, eu fui síndico morador e tal, e eu só levei até o final só pra, sabe, mas entreguei e falei assim, agora lutem, porque eu não quero mais. Mas não quer dizer que você não pode trabalhar com condomínio. É que aquele condomínio ali não faz mais parte, né? A roupa que não cabe mais em você, tá tudo bem. Se você quer ser um vaso, tem que saber que antes vai ser bem amassado. Totalmente. Totalmente. Que bom, Flávia, que foi de valor. Legal, que bom que foi bom compartilhar isso com vocês. Você me indica um livro para quem quer começar na área. Oi, Maiara, tudo bem? Maiara, eu na verdade, eu tenho... O que eu posso comprar de condomínio eu compro, mas eu vou te falar sinceramente que o que você precisa nesse momento, para quem quer começar, é saber um pouco mais, ter mais visão, né, da área de condomínios, ter conteúdo prático, que isso eu coloquei aqui para vocês sobre precificar também, né? A gente não vai esgotar esse assunto, eu já vou deixar vocês, a gente já tá 1h30 aqui. Mas sobre isso, olha só. Quanto mais a gente entende que esse mercado é um mercado complexo, chato, arcaico, né? Isso tem, esses conceitos tem, infelizmente ainda muito nessa área de condomínio. Você vê muitas pessoas que são especialistas, que trabalham, mas com muitas discussões doutrinárias, com muito juridiquês, com muito tudo, que é excelente para quem é da área acadêmica, para quem está fazendo doutorado, para quem, enfim, mas isso não ajuda a gente a ter clientes, não ajuda a gente a ter estratégia na nossa advocacia, não ajuda a gente a converter, a gente fazer proposta, não ajuda a gente a precificar. Então você tem que se envolver, e aí eu acho que Maiara ajuda a responder, buscar conteúdo prático, antes de você entender que você tem que ler o livro inteiro de doutrina. Se eu puder te dizer assim, autores que eu gosto muito, é o Flávio Tartucci, é o Scavone, né, que o Scavone é a Bíblia do Direito Imobiliário, é de Direito Imobiliário, aquele verdinho ali, mas ele tem uma parte muito boa de condomínio, tá? Eu, na verdade, sempre quando, diante de um caso concreto, eu falo muito isso dentro do curso Condomínio na Prática, eu faço uma engenharia inversa. Eu primeiro espero, né, eu tenho o caso concreto, se me faltar alguma informação, eu, né, vou ali em segundo momento, na doutrina, na jurisprudência, enfim. Mas a questão é você se envolver com conteúdo prático, consumir conteúdo prático. Se eu soubesse disso lá atrás, eu não teria gastado uma fortuna, né, para fazer uma pós-graduação caríssima em Direito Imobiliário, que teve um módulo de condomínio e que não fez diferença nenhuma na minha vida profissional, eu digo, em relação a clientes, em converter clientes, em saber fazer. Ou seja, se matricule na Masterclass, que vai ser gratuita, consuma conteúdo de condomínio de forma prática, certo? E tenha assim, né, aos poucos você vai pegando aí esses doutrinadores, analisar sempre jurisprudência sobre isso, mas não no sentido de você cair na tese doutrinária e saber todas as nuances, nada disso, tá? Então eu até não, eu nem divulgo bibliografia dentro do curso Condomínio na Prática, que as inscrições, pessoal, vão abrir no dia 25 de maio, depois da Masterclass, vão ser 3 dias de inscrições só, tá? Eu nem coloco lista de bibliografia, mas quem me pergunta, né, eu sempre digo, porque claro que eu uso, né, se necessário até para poder ministrar aulas melhores para vocês. Eu sempre trago, olha, esse é o meu posicionamento e eu sigo o Dr. Flávio Tartucci. Eu sigo, por exemplo, o pensamento do STJ, eu acompanho essa tese, mas a gente sabe que tudo tem tese. Tudo sempre tem tese. Então eu nunca digo, olha, é isso. Não, eu sigo esse entendimento. Então
nessas horas eu sempre trago, vocês sabem que as aulas são assim, todas com jurisprudência atualizada, mas sempre com conteúdo que você vai utilizar na sua advocacia dia a dia para ter cliente. E não ficar ensinando direito material por ensinar direito material à toa, tá? Porque o nosso tempo, ele é escasso e por isso que é a advocacia estratégica em condomínio. Você estudar, se dedicar somente àquilo que realmente você vai ter em casos concretos, né? Ou seja, se tem... É igual aquela... Eu sempre digo, né? O Tício Mévio, naquelas situações lá da nossa faculdade de Direito Penal, que ele cai das concausas. Quem estudou isso aí, em Direito Penal 1 ou 2? As concausas, né? Ele toma um tiro, tá sendo transportada na ambulância, a ambulância pega, pula não sei da onde, e aí ele é atropelado por outro carro. Qual foi a causa ali realmente da morte, né? Quem vai ser imputado o crime? Aí você fica imaginando 1000 cenários. Em condomínio também tem coisas assim. Tem institutos ali de direito condominial que eu, nesses anos todos, nunca enfrentei né? Nunca enfrentei. Então, pode enfrentar? Pode. Mas você vai perder tempo de estudar aquilo, de consumir, estudar todas as teses doutrinárias naquilo que, no dia a dia, não vai ser tão comum, né? Então, bora focar naquilo que realmente converte cliente, que traz clientes, que vai fazer diferença na sua atuação. E a gente deixa aquilo que, se um dia sair da teoria, né, e vir para o mundo real, você não vai ter muito esforço para estudar aquele caso e dar a solução. É mais ou menos assim, tá, gente? Gente, como eu falo com vocês, né? Eu perco realmente noção de tempo e de espaço. Olha aí. Eli, olha que legal. Exatamente. Passei por poucas e boas como gerente de condomínio. Nossa, Eli, eu imagino cada coisa que só acredito porque fui eu quem passei. Tô com você. Telhado, né? Como é? A gente passa a ser vidraça, né? Vidraça mesmo. Só quem é vidraça é que sabe, né? Porque quem tá do lado de lá só taca pedra. Então, por isso que eu sou muito solidária a todos os colegas, a todos os síndicos, porque esse mercado é um mercado excelente. Só que você tem que ter, você vai enfrentar dificuldades em um momento ou outro, né? E o bom é quando você consegue já com atalhos de quem já passou por isso e já te fala assim, olha, faz isso aqui, trabalha com esse tipo de transparência, porque você vai evitar essa situação que eu já passei. Então, é muito isso, a tua história é muito válida. É muito importante a gente validar a nossa história, porque a gente é a soma de tudo que a gente já passou na nossa vida. E às vezes esses pontinhos só vão ligar lá no momento futuro. Que aí você vai falar, caramba, eu achei que eu tivesse perdido meu tempo naquele tempo que eu passei ali. Até o tempo que eu, né, meu tempo de servidora pública, o tempo que eu fiquei ali na Polícia Civil do Rio, que eu achava que era também esse cara, que perda de tempo. Eu já estava trabalhando com muitos condomínios, como síndica e consultora, não como advogada, né? Que eu tive que suspender meu OAB. Mas como eu vi que foi importante, né? Quantas habilidades eu na verdade, precisei desenvolver. E hoje eu tenho muita clareza do meu propósito, porque eu experimentei aquilo ali e vi que eu nasci para isso aqui mesmo, entendeu? Então, tudo é válido. Qualquer trecho da sua história precisa ser validada e ela é importante. Muito bom, falou tudo, Andréia. A comunicação com os nossos clientes tem que ser a mais clara. Temos que transpor um diálogo que tenha fácil entendimento na prática. Exatamente, Lu. O mais difícil é o simples. O mais difícil é o simples. Isso eu vejo, eu sou louca por leitura, né? Leitura que edifica, não leitura com estratégia. Não é leitura porque eu quero ser escritora, e porque é leitura porque eu quero dizer que sou intelectual, não, porque eu sei que eu preciso evoluir, eu sei que a minha mentalidade ela precisa estar constantemente recebendo novas informações para eu continuar em transformação, para eu evoluir, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo de ser melhor, porque eu não sou boa, né? Eu sou... Então, quanto mais a gente sabe que a gente precisa melhorar, mais a gente lê, mais a gente consome, todos eles falam a mesma coisa. Existem características em comum de quem fala de vendas, de gestão, de marketing,
é que é a mensagem simples. O advogado, ele precisa entender que esse é o pulo do gato, simplificar. Acho que se não pudesse ser escrito, né? Eu acho que já foi aqui na carta de Bezos, ou se for no Isso é Marketing, não, é aqui mesmo, né? Se você não puder simplificar, se você não puder simplificar numa mensagem de... Deixa eu ver se ele tá aqui. É nesse, né? Que eu postei no feed pra vocês. Esse livro é fantástico. Se você não puder colocar a tua comunicação num verso de um envelope, é lixo. Porque você tem que simplificar. Carlos Drummond de Andrade já falou, né, que escrever é a arte de cortar palavras. Então isso é a nossa comunicação verbal, escrita, sabe? A objetividade, a simplicidade em tudo que a gente faz e tudo que a gente fala. Nossa autoridade não vem do juridiquês, do compliquês, da chatice, e sim do simples. O mais difícil é fazer o simples. Joia! Bora, Carlos! Oi, Tatá! Quem não, né, minha querida? Meus amores, vou deixar vocês, olha que delícia! Vamos tirar um print aqui, se foi valoroso pra vocês, bora tirar um print da nossa live aqui, me marquem lá nos stories, tá? Deixa eu tirar aqui um print. Vocês sabem, a gente cresce, a gente aprende, eu vejo se faz sentido a minha experiência compartilhar com vocês, se é útil, e só assim que eu me torno melhor também, né? Ter esse feedback de vocês, ouvir vocês, isso pra mim é muito, 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 muito importante, tá? Então, olha, até o final da semana a gente se vê de novo. Qualquer dúvida, me mandem mensagens no direct. Quem não se inscreveu na Masterclass, o link tá na bio do Instagram, corre que dá tempo. E a gente vai se falando. Uma semana extraordinária. Façam a semana de vocês ser extraordinária. Se vocês receberam algum valor nesse conteúdo de hoje, coloque logo na prática, porque senão não vai valer nada, tá? Já trace uma estratégia hoje para você colocar isso na prática, tá? Fiquem com Deus. Um beijo.